Vocês de hoje é sobre prismas e pirâmides. Afinal de contas, o que é um prisma e o que é uma pirâmide? Bom, vamos começar com os prismas. Os prismas eles possuem certas características, assim como as pirâmides. Algumas vão coincidir e outras vão ser diferentes. Primeiro, os prismas eles possuem bases, eles possuem duas bases. Essas bases são polígonos, paralelos e congruentes, certo? Ou seja, a base de cima e a base de baixo, certo? Essas duas bases elas têm que ter exatamente as mesmas medidas. Tem que ser paralelas e tem que ser iguais, digamos assim, certo? Então, por exemplo, vejamos aqui um exemplo de prisma. Aqui a gente tem um prisma mais simples. É o prisma de base triangular. Por que ele se chama de base triangular? Porque a base dele é um triângulo, certo? Tanto essa de baixo como essa de cima aqui. Quais são as características que um prisma apresenta? Se você observar, você vai ver que as faces dele laterais são retângulos, como você pode ver aqui, certo? Se a gente pegar aqui o prisma e olhar cada face lateral dele aqui, elas são retangulares, certo? São formatos de retângulo. Tem duas bases, como foi dito inicialmente, uma em cima e outra embaixo, certo? E além disso, nós temos o seguinte: o seu nome depende da sua base. Como já foi dito, esse prisma aqui, ele é um prisma de base triangular, porque sua base é um triângulo. Se a sua base, por exemplo, fosse um polígono de 4 lados, certo? Não necessariamente precisaria ser um quadrado, mas contanto que tenha 4 lados, nós temos aqui então um prisma de base quadrangular. Como aqui é um quadrado, a gente tem um prisma de base quadrado. Mas o quadrangular não fica errado, certo? Contanto que seja um quadrilátero, a base vai ser quadrangular. Então, por exemplo, se é quadrilátero, a base é quadrangular, como já foi dito. Outro exemplo, se for um hexágono, a base dele, as bases, aliás, então é um prisma de base hexagonal. Sempre vai depender da base. Se a base for um heptágono, ser um prisma de base heptagonal. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, se fossem 6 lados, um hexágono, o nosso prisma seria assim. Um prisma de base hexagonal. Veja, você tem 6 lados, tanto embaixo como em cima, certo? E as faces laterais, obviamente, como já foi dito, são retângulos independente da quantidade de lados que você tiver. Se você aumentar aqui a quantidade de lados, todas as faces laterais continuam sendo retângulos, certo? Além disso, a gente tem a seguinte informação. A gente pode contar o número de vértices e o número de arestas. Quem são as arestas? São os encontros das faces. E quem são os vértices? São os encontros das arestas, certo? Vamos ver aqui, por exemplo, quantos vértices a gente vai ter num polígono, ou melhor, num prisma cuja base é triangular. A gente tem 3 vértices em cima e a gente tem 3 vértices embaixo. 6 no total. Já as arestas, a gente tem 3 em cima, que são os lados da base de cima, 3 embaixo, são os lados da base de baixo, e 3 laterais, uma para cada vértice, certo? A gente acaba tendo 3. 3 em cima, 3 laterais, 3 embaixo. No caso, dá um total de 9. O que você pode perceber a partir daí é que, se você tem uma base com n lados, então os vértices vão ser o dobro, certo? Então, se a sua base tem, por exemplo, 5 lados, você vai ter 10 vértices, vai ser o dobro. Por quê? Porque você conta em cima e embaixo. Veja, por exemplo, no caso de um prisma quadrangular. Você tem 4 vértices em cima e 4 vértices embaixo. Então, no total, você tem 8. O dobro do número de lados, certo? Do número de lados da base. Lembrando isso. É o número de lados da base, certo? E o número de arestas? Você tem 4 em cima, que são os lados da base de cima. Você tem 4 laterais. E você tem as 4 de baixo. Ou seja, 12. 3 vezes 4. Você tem o triplo do número de lados da base. Então,
a gente tem que o número de vértices é o dobro do número de lados, no caso, n lados, onde esse n pode ser qualquer número natural. E o número de arestas vai ser exatamente o triplo do número de lados. Então, por exemplo, se você pega o prisma de base hexagonal, um hexágono tem quantos lados essa base? 6 lados. Então, se aqui no lugar do n é um 6, você vai ter V igual a 2 vezes 6, ou seja, 12. Você vai ter 12 vértices e você vai ter 18 arestas, 3 vezes 6, certo? Então, dito isso, agora a gente vai para as pirâmides, certo? Vamos aqui para as pirâmides e vamos ver quais são as diferenças que as pirâmides apresentam em relação aos prismas. Então vamos apagar aqui e vamos procurar aqui a nossa pirâmide. Veja só, a pirâmide, qual é a diferença dela? Primeiro, a sua base é um polígono. Observe aqui o singular. Ela só tem uma base, diferente dos prismas que tem duas, as pirâmides só têm uma base, que é um polígono, certo? Suas faces laterais, diferentemente dos prismas, são triângulos. Os prismas têm faces laterais quadrangulares. Já as faces laterais de uma pirâmide são sempre triangulares, independente do número de lados que ele tem, certo? A base, aliás. O número de lados da base, certo? Não importa quantos lados a base tem, as faces laterais sempre vão ser triângulos. Uma característica que é igual à dos prismas é que o nome também vai depender da base. Então, por exemplo, a gente aqui tem 5 lados. A gente tem um pentágono. Então, essa é uma pirâmide de base pentagonal, certo? Se fossem 7 lados, por exemplo, a gente teria uma pirâmide de base heptagonal. E assim sucessivamente. A mais simples das pirâmides é essa, que tem a base triangular, que também pode ser chamada de tetraedro, certo? Então, por exemplo, como já foi dito, o nome depende da base, assim como nos prismas. Se a base é um quadrilátero, a pirâmide tem base quadrangular. Claro, se for um quadrado, por exemplo, aqui, ó, você faz um quadrado, 4 lados, cadê? Aqui. A gente tem um prisma de base quadrada. Mas se for um retângulo, é um prisma de base quadrangular. No geral, é quadrangular. Se a base, por exemplo, for um pentágono, você tem uma pirâmide de base pentagonal. E assim sucessivamente. Qual é a característica agora que a gente vai observar? Vértices e arestas. Assim como os prismas, as pirâmides também têm vértices e também têm arestas. Só que a contagem delas não é feita da mesma forma. Veja que, por exemplo, nessa pirâmide aqui a gente tem base quadrangular. E então a gente tem 4 vértices embaixo e um vértice em cima. Se fosse uma pirâmide de base triangular, veja, você teria 3 lados embaixo, certo? 3 lados da base embaixo, que daria 3 vértices, e um vértice em cima, dariam 4 vértices. O que é que você observa? Que o número de vértices da pirâmide é sempre o número de lados da base mais 1, que é esse vértice que sempre vai estar em cima. Então, a base com n lados vai te dar um número de vértices igual a n mais 1. Então, se a base da pirâmide tem 7 lados, ela tem 8 vértices, 7 mais 1. E em relação ao número de arestas, o que é que você vai ter? Olha, vamos ver aqui. A gente tem 3 arestas embaixo e 3 laterais, aliás, uma para cada vértice, certo? Isso dá um total de 6. Se a base fosse quadrangular, a gente teria 4 arestas embaixo e 4 arestas laterais, uma para cada vértice, ou seja, 8. Então, o que a gente tira é que o número de arestas de uma pirâmide é o dobro do número de lados que a sua base tiver. Então, com isso a gente tem que as arestas vão ser o dobro do número de lados. Então, se a base da pirâmide tem, por exemplo, 10 lados, ela vai ter 11 vértices, 10 mais 1, e vai ter 20 arestas, 2 vezes 10, certo? Então, na sua atividade aqui, as informações que você vai utilizar são exatamente essas. No caso, na primeira questão, você vai classificar os prismas, você só vai observar as bases e dar os nomes deles, como já é sabido que o nome vai depender da base.
Segunda, classifique os prismas a seguir como prisma oblíquo ou prisma reto. Essa palavra oblíquo está ligada à inclinação. Então, se ele não está na posição reta, ele está inclinado, ele é oblíquo. Se ele está reto, ele é reto e pronto. A mesma coisa você vai fazer na terceira, só que você vai dar o nome da pirâmide de acordo com o número de lados que a sua base tiver e, em seguida, você diz se ela é oblíqua ou se ela é reta. Se ela for reta, se ela não for reta, ela só pode ser oblíqua. Então, quando é que ela é oblíqua? Quando ela está inclinada, certo? Quando ela não é reta. Na quarta, vai te perguntar quantos vértices tem uma pirâmide octogonal e quantas arestas. E na quinta, quantas arestas e faces tem uma pirâmide de 10 vértices. Então, você vai utilizar exatamente as informações que foram dadas em relação à pirâmide para poder fazer a quarta e a quinta, certo? Com isso, eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.